Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem. Bons estudos! Bom dia, pessoal! Bom dia, sextos e sétimos anos. Bem-vindos para mais uma aula no MCTV, Matemática e Ciências na TV. É sempre um prazer estar com vocês, aprender também junto com vocês, tá bom? Hoje é uma aula de matemática com o professor Cássio. Bom dia, professor Cássio, tudo bem? Oi, professora Paula, bom dia, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, não é verdade, gente? Pessoal, hoje nossa aula é sobre potenciação e radiciação de números naturais. Vamos lá então? Vamos aprender? Então, pessoal, vamos começar com os objetivos. Olha lá. Então, nosso objetivo é aprender duas novas operações matemáticas: potenciação e radiciação. Perceber que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Identificar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Tá certo? Então, olha lá, o conteúdo está dentro das operações com números naturais. E os materiais necessários serão caderno de matemática, caneta, lápis e borracha. Tá certo? Pessoal, vamos lá então. Como sempre, a gente começa com o problema inicial. Então, vamos ler? Então, olha lá. Por uma estrada, viajava um caminhão com 10 caixas. Em cada caixa havia 10 embalagens e cada embalagem continha 10 copos. Quantos copos haviam nas caixas? Como sempre, então, a gente vai deixar esse problema lá para o finalzinho e vamos desenvolver, então, nosso conteúdo. Vamos lá, então? Aí, gente, professor Cássio, vamos lembrar eles que já pensem nesse exercício aí, nesse problema, para poder mandar suas perguntas para o WhatsApp do programa. É verdade, a gente está aguardando, gente, a participação de vocês. Isso tá aí. Certo? Vamos lá, professor Cássio. Então, vamos lá, gente. Me acompanhe então na leitura do seguinte poema. Olha lá. Com apenas 9 macieiras formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 9 galhos, cada galho com 9 ramos, cada ramo com 9 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei, e na forma de potência eu o escreverei. Olha que legal, gente. Aqui está a pergunta, ó, quantas maçãs existem no pomar? Vamos ver como que a gente vai fazer para descobrir? Então vamos lá. Para calcular o número de maçãs, podemos efetuar a multiplicação de 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Porque é o que foi citado no poema, né? 9 macieiras, 9 galhos, 9 ramos, 9 frutas, tá certo? Na qual os 4 fatores são iguais a 9, tá? Logo, são 6.561 maçãs. Olha só, gente, é muita coisa, não é verdade? Vocês imaginaram que ia ser tudo isso? Acho que não, hein? Vamos ver então, ó. Ao efetuar uma multiplicação de fatores iguais, estamos realizando uma operação chamada potenciação. Se vocês repararem, a gente multiplicou 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Ou seja, vários 9s, né? Fatores iguais a gente chama. Mas o que são fatores, né? Porque eu falei essa palavra, mas e aí? A gente não conhece, né? Vamos descobrir? Então, numa operação utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores. E o resultado é o produto resultante da multiplicação. Então, olhem aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui 2 vezes 3, tá vendo? O multiplicador pode ser o 2 e multiplicando o 3. Eles são chamados de fatores, tá vendo? E o resultado de 2 vezes 3 é 6. Esse resultado é chamado de produto, tá certo? Professor, Oi. É só para lembrar que se o aluno ainda não está muito familiarizado, né, com os símbolos, né, o pontinho que ele usou aí no 2 vezes 3 é igual ao X que a gente usa na multiplicação. É verdade, né? Eu vou até escrever aqui em cima, ó. Eu poderia ter escrito assim, ó, 2 vezes 3, que é igual a 6. Olha lá. Só que a gente vai começar agora só a usar o pontinho para multiplicação, para não confundir esse X com as equações, né? Porque nas equações a gente usa o X. Então, para a gente deixar de usar esse X para representar a multiplicação,
justamente por causa disso, tá bom? Beleza. Pessoal, então a gente já aprendeu que são fatores, né? São os números ali envolvidos na multiplicação. E o produto é o resultado da multiplicação. Então agora a gente pode continuar normalmente. Então vamos lá. Agora vamos representar então esse poema que a gente viu na forma de potenciação. Então olha lá, ó. Eu tenho lá na tela 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Tá vendo? Então a gente pegou o 9, que é o fator que se repete, e colocou ele aqui. E chamou ele de base. Tá vendo aqui? Então o 9, que é o fator que se repete, é chamado de base. Agora esse 4 pequenininho aqui é o número de vezes que o fator se repete. Então se você contar o 9 se repetiu 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4. Então a gente colocou o 4 pequenininho. E esse 4 pequeno é chamado de expoente. Então olha lá. Vamos ver então como é que fica então na forma de potenciação. Olha lá. Então eu tenho a base, que é o 9. Eu tenho o expoente, que é o número pequeno, que é o 4 aqui no caso, e o resultado de 9 elevado a 4 vai ser 6.561, que é chamado de potência. Olha que interessante. O resultado da potenciação é a potência. Tá certo? E professor, a gente só faz essa potenciação quando eu tenho números iguais. Isso. Né? Eu Aí só sim posso usar a operação potenciação, pessoal, quando eu tenho números iguais. Tá? No caso aqui eu tenho números 9, né, repetido. Então não posso misturar números diferentes, porque aí não vai ter potenciação, tá certo? Muito bem Obrigada, lembrado, professora professor. Paula. Obrigado. Gente, então olha lá, no nosso exemplo aí do poema, lemos 9, tá vendo, ó, elevado a 4, assim, ó, 9 elevado à quarta potência, ou 9 elevado à quarta apenas, tá certo? Mas como calcular 9 elevado à quarta em uma calculadora, né? Como que a gente faz? Vamos ver então? Então vamos ver como calcular 9 elevado à quarta potência em uma calculadora. Eu vou puxar aqui a calculadora, tá certo? Pessoal, aqui eu tenho a calculadora simples. Se a gente puxa para o lado, a gente tem a parte científica, tá certo? Então vamos lá, vamos abrir a calculadora completa, tá? Olha lá, vou colocar ela aqui pra gente. Então vamos lá. Eu posso calcular da seguinte maneira, 9 elevado à quarta potência. Eu posso fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Olha lá, e apertar a tecla igual. 6.561. Ou eu posso, vamos apagar aqui, apagar tudo. Ou eu posso apertar a tecla 9, a base da nossa potência. Aperta essa tecla aqui especial, ó. Y elevado a x, tá vendo? E aí depois você vai apertar a tecla 4, que é o nosso expoente. Vejam aqui que ficou 9 elevado a 4. E aí você vai apertar a tecla igual. Encontramos então o resultado de 9 elevado à quarta potência, 6.561. Tá certo? Viram como é fácil usar a calculadora? É isso daí. Legal, né? A gente ainda vai ver mais coisas com a calculadora, tá bom? Olha lá, vejam outros exemplos agora de potenciação. Então, vamos lá, me acompanha comigo, ó, letra A. Eu tenho aí 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 3 fatores. Então, quem se repete? É o 2, então ele é a base, tá vendo? E o expoente é o número de vezes que o 2 se repete. Então, no caso, ele se repete 3 vezes. Então, ficou 2 elevado a 3, que é igual a 8. Letra B. Eu tenho 4 vezes 4. Quem se repete é o 4, não é, gente? Então, ele é minha base, ó. Tá aqui a base. Quantas vezes o 4 se repete? 2 vezes. Então, ele é nosso expoente. Então, é 4 elevado a 2, que é igual a 16. Tá certo? Olha agora a letra C. Eu tenho 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Quem se repete é o 0. Então, ele é a base. Então, ficou 0 aqui na base, um número grande. E quantas vezes o 0 se repete? 6 vezes, 6 fatores. Então, o 6 é nosso expoente. Então, ficou 0 elevado a 6 é igual a 0. Tá certo? E a letra D, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 7 vezes. Então, o 1 é o fator que se repete. Então, ele é a base. Quantas vezes o 1 se repetiu? 7 vezes. Então, o expoente vai ser o 7. 1 elevado a 7 é 1. Olha que legal. Professor, Sim. O Fernando do Mouzinho está assistindo a gente. Legal, Obrigada, muito Fernando. obrigado, Fernando. E a Sofia também. Ela falou que ela Olha. gosta muito das nossas aulas. Que legal. Obrigado, Obrigada. Sofia. Muito obrigado.
Ah, e aí ela tem uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Vamos ver então. Tem como fazer a potenciação com mais de 9? Mais de Tipo 9? 10, 13, 45? Sim, claro, Sofia. A gente pode, né, usar a potenciação com qualquer número. Por exemplo, 1000 elevado a 3, né? Pode ser qualquer número que você quiser. 1 milhão elevado a 4. Né? Desde que seja sempre esse 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão. Tem que né? usar a ideia da potência, mas o número não precisa ser só até o 9 não, tá bom? Vamos lá então. Gente, agora eu vou trazer aqui para vocês uma curiosidade sobre a potenciação. Olha que legal. Então, olha aqui a figura que a gente tem imagem aí do jogo do xadrez. Olha que legal. Gente, tem uma curiosidade em cima disso. O xadrez é um dos jogos mais antigos do mundo. Ele foi criado há muitos séculos na Índia. A história do jogo conta que um rei chamado Sherhan ficou muito entusiasmado pela criação do novo jogo, do jogo novo. Cessa era professor e o inventor do jogo e foi recompensado pelo rei pelo invento realizado. Como era uma pessoa humilde, o pedido que fez ao rei foi de receber um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro de xadrez, 2 grãos pela segunda casa, 4 grãos pela terceira, 8 pela quarta e assim por diante, até completar as 64 casas do tabuleiro de xadrez. O rei Sherhan ficou admirado pelo pedido tão modesto do inventor, que pediu aos seus sábios o cálculo do número de grãos e que entregassem o saco ao inventor. O rei ficou espantado com o resultado fornecido pelos sábios, pois esse número era tão grande que não caberia dentro de um saco, nem dentro de todos os sacos existentes na terra. Veja como foi feito o cálculo pelos sábios. Na primeira casa, 1 grão. Na segunda casa, 1 vezes 2, 2 grãos. Na terceira casa, 2 vezes 2, 4 grãos. Na quarta casa, 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8 grãos. Na quinta casa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, igual a 16 grãos. E assim por diante, pessoal. Até completar as 64 casas do tabuleiro de xadrez, chegando ao seguinte resultado. 18 quintilhões, prestem atenção no número, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Nossa, é muita coisa, hein, professora Paula? Deus do céu, Imagina. Agora assustei. Então, imagina, Muita gente. coisa. Por isso que o rei ficou assim, né? Não tinha como ele recompensar Jamais. o Cessa, né, que inventou o xadrez. Você viu que interessante, pessoal? A história do xadrez envolve potenciação. Então, eu achei que vocês iriam gostar. Professor, Tá bom? a Sara Gobetti mandou um bom dia pra gente. Bom Olá, dia, Sara, Sara. bom Ela tá dia. sempre por aí, né? Sim. Vocês podem explicar de novo a potenciação de zero, porque De ela não zero. entendeu muito bem, Não né? entendeu? Não entendeu muito bem. Então, Sara, é assim, quando você multiplica 0 vezes 0 vezes 0, vai dar sempre 0. Porque 0 vezes 0, 0, tá? Então, a potenciação de 0, se você colocar 0 elevado a 1000, vai dar 0. Não importa o expoente, né? Porque 0 vezes 0 é sempre 0, tá bom? É isso. E a Melissa Feliciano, que estuda lá no Neuza, também tem acompanhado a gente. Oi, Melissa, muito Bom obrigado, dia, viu? Melissa. Pessoal, agora continuando, a gente vai aprender quando ocorre lá de potências ter expoente 1 e expoente 0. Então me acompanha também nesse vídeo que eu gravei. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá. Acompanhe aqui comigo o seguinte raciocínio. Eu tenho aqui a potência 2 elevado à quarta, tá? Então vamos lá, ó. 2 elevado à quarta, 16. Tá certo. Então eu vou anotar aqui embaixo o resultado, igual a 16. Agora vamos lá. Eu vou diminuir o expoente, tá? Em 1 aqui, ó. Então vamos lá. Vou colocar uma próxima aqui, vou diminuir o expoente em 1. Então eu vou escrever a potência 2 elevado a 3, tá? Quando eu faço isso, gente, quando o expoente diminui em 1, se a gente calcular 2 elevado a 3, ó, vou puxar aqui, nós vamos calcular, ó, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, olha lá, o resultado é 8. Ou seja, a gente acabou dividindo aqui 16 por 2.
16 dividido por 2 é igual a 8, tá certo? Vamos continuar fazendo? Então vamos lá. O próximo, a gente vai diminuir mais 1, o expoente, menos 1. Então vai ficar 2 elevado a 2. O resultado de 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, perceba que pegou o mesmo que 8 dividido por 2. Vamos continuar? Então vamos lá, vou diminuir mais 1. Olha lá. Então o próximo vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é quanto será? Uai, peraí, vamos usar o mesmo raciocínio. Vamos dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, olha lá, 2 elevado a 1 é 2. Peraí, vamos fazer mais uma vez? Então, vamos lá, vamos diminuir o expoente mais uma vez, menos 1. Então, eu vou chegar no número 2, né, na potência, aliás. 2 elevado a 0, tá? Quanto será que é 2 elevado a 0? Vamos descobrir? Vamos, então, fazer o mesmo raciocínio. Vamos pegar o 2 e vamos dividir por 2. O resultado vai dar 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. Gente, então perceba o seguinte. Nas potências de base 2, quando o expoente diminui uma unidade, que foi que a gente foi diminuindo, tá vendo? Ó? A potência fica dividido por 2. Foi o que a gente foi fazendo, foi dividindo por 2. Perceba então, pessoal, que 2 elevado a 1 é igual a 2 e 2 elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Ótima dica, né, professor? Muito legal. E aí vou aproveitar para mandar um beijo para o Giovanni, meu aluno lá do José Rodine Luiz, e para a Gabriela, que também estão assistindo a gente. Muito obrigado, Fiquei gente. muito feliz de saber, viu, gente? Continuem. É isso aí. Gente, ó, atenção. Isso que a gente acabou de ver ocorre com qualquer número elevado a 0 ou elevado a 1. Então, todo número elevado a 0 vai ser 1. Por exemplo, 1000 elevado a 0. Vou escrever aqui, ó. Se eu colocar o número 1000 elevado a 0, o resultado vai dar 1. Se eu pegar, por exemplo, o número 200 elevado a 1, vai ser igual a 200. Tá? Então, isso que a gente acabou de ver. Então, o que a gente pode concluir? Que toda potência de expoente 1 é igual à base. Então, se eu tiver lá o A elevado a 1, vai ser A. Então, o A ali, gente, é qualquer número, tá? Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Ou seja, A elevado a 0 é igual a 1. Então, nesse caso aí, no último, o A só não pode ser 0, tá? Só não existe isso aqui, ó. 0 elevado a 0 não existe, a gente fala. Esse símbolo aqui na matemática, o não existe, é isso, ó. O E ao contrário cortado, tá? Então, A 0 elevado a 0 não existe. Então, qualquer número elevado a 0 é 1, menos 0 elevado a 0, tá certo? Pessoal, agora vamos aprender a potência de base 10? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser muito prático. Então, observe mais uma vez o vídeo que eu preparei para vocês. Vamos lá. Pessoal, agora me acompanhe no seguinte raciocínio. Eu tenho aqui a potência 10 elevado a 0. A gente acabou de ver que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Tá certo? Então, 10 elevado a 0 é 1. E vamos lá, então. Agora a próxima. Eu tenho 10 elevado a 1. A gente viu também que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é 10. Vamos ver o próximo. 10 elevado a 2. A gente está aumentando o expoente de 1 em 1. Estão percebendo? Então, 10 elevado a 2, quanto que é, hein? É o mesmo que 10 vezes 10, que é igual a 100. Pessoal, reparem o seguinte. Olha lá, ó. Eu tenho 10 elevado a 0, eu não tenho nenhum zero aqui. 10 elevado a 1, eu tenho um zero. 10 elevado a 2, eu tenho 2 zeros. Então, vamos lá, vamos ver o seguinte. Será que 10 elevado a 3 é igual a 1 e 3 zeros? Vamos ver isso, então? Vou puxar uma calculadora aqui, ó. Vamos lá, então, ó. 10, eu vou apertar a tecla x elevado a 3. Olha lá, 10 elevado a 3 é igual a 1000. Verdade! Então, gente, o que a gente conclui? Que para a gente calcular a potência de base 10, a gente, então, vamos lá, ó, 10 elevado a 4. A gente vai colocar o número 1
E o número de zeros vai ser igual ao expoente. Então, eu tenho 4 aqui no expoente, então eu vou colocar aqui 4 zeros. Olha lá. E assim por diante. Então, olha lá, 10 elevado a 5. Vai ser o número 1 e 5 zeros. Olha que legal, gente. Isso vai dar sempre certo. Preste atenção. Isso só vale para a base 10. Então, olha lá, base 10. Quem é a minha base? Vamos lá. A base, olha lá, está aqui. É o número grande. E o pequeno se chama expoente. Tá? A gente acabou de ver isso. Tá bom? Então, o que a gente pode concluir? Que toda potência de base 10 é igual ao número 1, seguido de tantos zeros, quantas forem as unidades do expoente. Tá certo, pessoal? Muito legal, não é mesmo? Conseguiram entender, então? Então, se você quiser calcular lá, 10 elevado a 9, você vai colocar o 1 e 9 zeros. Tá vendo? Ficou fácil. Tá certo? Desse jeito a gente pode fazer quantos quiser, né? Quantos quiser. Que a resposta fica vai fácil ficar calcular facinho. essa potenciação, não é verdade? Gente, agora eu vou mostrar para vocês o que é o quadrado de um número, tá bom? Então, para mostrar, eu achei mais fácil trazer um vídeo que eu explico também. Vamos lá, então? Então, pessoal, me acompanhe no seguinte, ó. Eu tenho aqui um quadrado, tá? E um outro quadrado. São quadrados com tamanhos diferentes. Percebam que esse quadrado aqui está quadriculado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. Se vocês repararem bem, ele tem 4 quadradinhos de largura e 4 quadradinhos de comprimento, tá? E agora reparem neste outro quadrado. Ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes, tá? E reparem também que ele tem 2 quadrados aqui de largura e 2 quadrados de comprimento. Gente, a gente já sabe que a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Por quê? Qual a característica principal do quadrado? Tem os lados de mesma medida, tá? Ou seja, lado vezes lado, ou a gente pode falar que é lado elevado a 2. Então, pessoal, a área deste quadrado aqui, ó, vamos escrever que a área deste quadrado aqui é 4 vezes 4, ou 4 elevado a 2, tá? E a área deste quadrado aqui é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2. A gente vai combinar o seguinte: quando a gente tiver um número elevado a 2, a gente vai falar que o número, por exemplo, 2 elevado a 2, a gente vai falar 2 ao quadrado. Olha lá. Outro exemplo. 6 elevado a 2, a gente vai falar 6 ao quadrado. Tá certo? Então, sempre que um número for elevado a 2, a gente pode falar um número ao quadrado. Tudo por causa da área do quadrado. Tá certo? Pessoal, viram então que legal? Então, combinamos, hein? Quando o número estiver elevado a 2, a gente vai falar um número ao quadrado. Tá certo? Tem alguma pergunta, professora Paula? Tem, vamos lá. Vamos lá, o vamos ver. Fernando, o Natan, o Pedro do Delibo estão assistindo a gente. Oi, Bom olá, dia. pessoal. Obrigado. A Maria Eduarda, também do sexto A, também Oi, está Maria assistindo. Eduarda. Bom dia, Maria Bom Eduarda. dia. E o Fernando do Mouzinho, ele tem uma pergunta. Professor, mas o número elevado a 0 não é 0? Não. Então, Fernando, é o seguinte. Você viu aquela minha explicação? Por que qualquer número elevado a 0 é 1? Que a gente foi dividindo? Então, quando você divide dois números, não tem uma divisão que dê 0 a resposta. Então, na divisão de dois números, não vai ter resultado 0. Entendeu? Por isso que 0 elevado a 0 não existe, tá? Por isso, tá certo? Pessoal, agora vamos continuar aqui com o seguinte. Falar do cubo de um número. Então, vai ser análogo ao quadrado. Vamos observar o vídeo, então, vocês vão entender. Vamos lá. Agora, pessoal, observem esses dois cubos. Gente, o cubo é uma figura geométrica que tem os lados de mesma medida. É uma figura tridimensional, tá certo? Então, olha lá. Eu tenho aqui um cubo com lado 5. Então, vamos pôr aqui altura 5, comprimento 5 e largura 5.
tá? Então a gente pode calcular o volume desse cubo fazendo 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado a 3, tá? Que é o mesmo que 125. E esse outro cubo menor é um cubo de 2. Vamos colocar aqui, ó. 2 de altura, 2 de comprimento e 2 de largura. Ou seja, o seu volume pode ser calculado como 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao elevado a 3, que é o mesmo que 8. Fiquem atentos, pessoal, pois o volume do cubo é calculado fazendo lado vezes lado vezes lado, ou então lado elevado a 3. Pessoal, quando um número for elevado a 3, então, por exemplo, 4 elevado a 3, a gente pode falar, então, 4 ao cubo. Olha que interessante. Ou então, 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 ao cubo. Tá certo? Então, sempre que um número for elevado a 3, ele pode ser referido ao cubo. Então, um número ao cubo é o mesmo que o número elevado a 3. Tá certo? Tudo isso por conta do volume do cubo. É isso aí, pessoal. Vou Tá vendo? aproveitar para mandar um beijo para Bianca, lá do Paulo Oi, Montserrat, para o Pedro Henrique do Anísio Teixeira. Olá, Pedro. Tudo bom, Pedro? Olha, essa aula tá cheia de participação. Nossa, que muito bom. bom, muito bom. Tá vendo, gente? Ó, ficou combinado então, hein? Quando o número for elevado a 3, a gente vai falar ao cubo, tá certo? Então vamos lá. 3 elevado a 3, a gente fala 3 ao cubo e assim por diante. Agora, pessoal, eu vou resolver uns exercícios aqui para vocês verem como que fica, né, a aplicação de tudo isso que a gente viu até agora. Então vamos lá, ó. Escreva as sentenças a seguir na forma de potências. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Gente, o 2 é o fator que se repete, não é? Então ele vai ser a base. Então vamos colocar lá o 2 grande. Quantas vezes o 2 está se repetindo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então o expoente vai ser o 4. Pronto, está na forma de potência. 2 elevado à quarta potência. Então agora a letra B. Eu tenho 4 que se repete. O 4 vai ser a base. Quantas vezes o 4 se repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o meu expoente vai ser o 6. Então eu tenho a potência 4 elevado à sexta potência. Tá bom? Exercício 2. Indique as potências na forma de produto. Olha lá, ó, letra A. 7 elevado ao cubo. Olha lá, vamos falar certinho agora. Então vamos indicar na forma de produto? Então, quem se repete é o 7. Ele vai se repetir 3 vezes. Então vai ficar 7 vezes 7 vezes 7. Olha lá. É o contrário do exercício 1. E aqui eu tenho 10 à sexta. Então o 10 vai ser a base. E o 6 é o número de vezes que o 10 vai se repetir. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 6 vezes, tá certo? Agora vamos ver o 3. Como se lê cada potência? Então, lá, letra A. 5 ao cubo. Vamos escrever 5 ao cubo. Letra B. 10 ao quadrado. Então, vamos lá. 10 ao quadrado. E letra C, 8 elevado à sexta. Vamos lá, 8 elevado à sexta. Tá certo? E na 4, a gente vai calcular o valor das potências. Então vamos lá, ó, 4 ao cubo é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Tá? Porque 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 10 à sexta, gente. Lembra da base 10? Não precisa fazer multiplicação. Coloca o número 1 e aqui o expoente não é 6, então a gente vai colocar 6 zeros. Olha lá, o resultado é 1 milhão. E na letra C, 20 ao quadrado, ou seja, 20 vezes 20, que é igual a 400. Tá certo? Pessoal, agora que já aprendemos bastante sobre potenciação, vamos aprender sobre a radiciação? Então vamos lá. Vamos começar pensando nas seguintes perguntas. Que número natural elevado ao quadrado resulta em 81?
E que número natural elevado ao cubo resulta em 27? Então, para responder essas perguntas, devemos utilizar a operação inversa da potenciação, conhecida como radiciação. Gente, a radiciação, né, o símbolo dela, olha lá, é o radical. Gente, é esse aqui que está aqui do lado, ó. Ele é chamado de radical. A história da matemática nos conta que a possível origem deste símbolo é o uso da letra R de raiz para indicar a operação a ser realizada. Olha que interessante. Então, na primeira questão proposta, devemos encontrar a raiz quadrada de 81, ou seja, o número natural que elevado ao quadrado resulte em 81. A resposta é o número 9, pois 9 ao quadrado, ou 9 vezes 9, é igual a 81. Indicamos que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, observe aqui, gente, ó. Então, eu coloquei o radical, que é o símbolo. Dentro dele, eu coloquei 81, que é quem eu quero tirar a raiz, tá? Então, ele é chamado de radicando. O índice, pessoal, é o número que indica aqui se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica. Tá? No caso aqui é a raiz quadrada. Então, o índice é 2. E a resposta da raiz quadrada de 81 é 9. A resposta é chamada de raiz, que é o resultado da operação. Tá certo? Só que prestem bem atenção. Na raiz quadrada, o índice 2 não precisa ser escrito. Portanto, na raiz quadrada, o índice é invisível. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Mas ele pode ser escrito como raiz quadrada de 36 é igual a 6, sem o índice aparecer aqui, ó. O índice 2 não precisa aparecer, tá bom? Somente o índice 2, combinado? Pessoal, vamos ver rapidinho como que faz o cálculo da raiz quadrada numa calculadora? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá? Vamos usar a calculadora para calcular a raiz quadrada de 81? Então, a gente vai apertar 81 e depois o símbolo da raiz. Olha aqui o símbolo. Então, tá vendo lá? Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Muito simples, pessoal. É assim que a gente faz usando a calculadora, tá certo? Fiquem atentos, pois às vezes uma calculadora simples não tem o símbolo da raiz quadrada. Você vai encontrar, então, na calculadora mais completa, né? Que a gente fala calculadora científica, tá bom? Viu como é fácil? Pessoal, agora presta atenção na segunda pergunta que foi feita sobre radiciação. Então, na segunda questão, devemos encontrar a raiz cúbica de 27. Ou seja, o número natural que elevado ao cubo resulte em 27. A resposta é o número 3, pois 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, indicamos a raiz cúbica de 27 é 3. Observa comigo como ficou escrito, ó. Então, dentro do radical, a gente colocou o número 27, que ele é chamado de radicando, e o índice, ele aparece agora, tá? Porque é o índice 3. E o resultado, que é 3, é a raiz. Viu como é fácil? Então, a gente usa a potenciação para descobrir a resposta de uma raiz quadrada ou raiz cúbica, e assim por diante. Vamos ver como fica na calculadora também esse daqui? Vamos lá, então. Vamos agora, então, calcular a raiz cúbica de 27, tá? Olha como a gente faz na calculadora. Então, a gente vai apertar 27 e na nossa calculadora científica tem aqui a raiz cúbica, tá vendo? Olha aqui, raiz cúbica de x, ó, vou apertar. Tá vendo, gente? Então, olha lá, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Pronto, vou fazer de novo, ó. Vamos lá, 27, apertou essa tecla aqui, ó, raiz cúbica, olha lá, raiz cúbica de 27 igual a 3. Muito bem. Pessoal, como é fácil usar a calculadora? Vamos lá. Então, vamos ver outros exemplos? Então, olha só, não para na raiz cúbica, não. Então, aqui eu tenho a raiz de índice 4. Então, olha lá, de 16 igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é 16. Então, olha como que a gente lê, ó. A raiz quarta de 16 é igual a 2. Vamos ver outro, ó. Eu tenho aqui, ó, o índice 5. Então, raiz, dentro da raiz do 32, no índice 5 é igual a 2, pois 2 elevado a 5 é 32. Como é que a gente lê isso? A gente lê que a raiz quinta de 32 é igual a 2, tá certo? Vamos ver um agora com o índice 6? Então, olha lá, o índice é 6, ó. Raiz de índice 6 de 1 milhão é igual a 10. Por quê? Porque 10 elevado a 6 é 1 milhão. A gente lê raiz sexta de 1 milhão é igual a 10. Tá certo, gente?
Vamos ver isso numa calculadora rapidinho? Então vamos lá. Então, pessoal, como a gente viu, a raiz também possui diversos índices. A gente não fica só com o índice 2 e 3. Eu posso usar outros índices, né? Também números naturais. Vamos ver então como é que fica a raiz quarta de um número? Então vamos lá, vamos calcular a raiz quarta de 16. Então vamos lá, eu tenho o número 16. Eu vou apertar essa tecla aqui, ó, especial, porque com ela eu posso colocar o índice que eu quiser no lugar do x. Vou colocar o índice 4. Então olha lá, raiz quarta de 16 é igual, agora aperta a tecla igual. Olha lá, é igual a 2. Muito bem. Tá vendo? Raiz quarta 16 é igual a 2. Vamos calcular agora uma raiz quinta, por exemplo? Então vamos lá. Ó, vou calcular a raiz quinta de 32. Eu vou apertar a tecla especial e vou apertar o índice 5. Então olha lá, raiz quinta de 32 é igual a 2 também. Olha que legal. Agora eu vou calcular a raiz sexta. Então vamos lá, eu vou pegar o número 1 milhão. Olha lá. 1 milhão, tem 6 zeros. E vou calcular, ó, vou apertar a tecla da raiz, né? Raiz com qualquer índice. Vou colocar o índice 6. E vamos apertar a tecla igual. Olha lá. Então a raiz sexta de 1 milhão é igual a 10. Por quê, gente? Porque 10 elevado a 6 é 1 milhão. Olha que legal. Pessoal, é isso aí. Então, com a calculadora científica, a gente consegue calcular a raiz de qualquer índice. Legal, não é mesmo, pessoal? Agora, vamos aplicar isso? Vamos fazer 2 exercícios? Vamos lá, ó. Na operação, então, raiz quadrada de 25 igual a 5, pede-se. O radicando. Gente, o radicando é o número que está dentro do radical. No caso aqui é o número 25. A raiz. Raiz é o resultado ali da operação, que é 5. E o índice, quando ele é invisível, é o 2. Vamos ver o 2 agora, ó. Encontre a raiz quadrada dos seguintes números. Raiz quadrada de 144. No caso aqui é 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. E raiz quadrada de 225 é 15. Porque 15 ao quadrado é igual a 225. Tá vendo como é fácil, gente? Com o tempo vocês vão pegando prática, tá certo? Então agora, pessoal, hora de vocês participar, tá bom? Vamos lá? Eu vou ler então o exercício do problema inicial e vou dar 2 minutinhos para vocês. Então vamos lá. Por uma estrada viajava um caminhão com 10 caixas. Em cada caixa havia 10 embalagens e cada embalagem continha 10 copos. Quantos copos haviam nas caixas? 2 minutinhos.
então, gente? Vamos lá? Vamos ver, o pessoal tá mandando a participação, não é mesmo, professora Paula? Fernando do Mouzinho mandou aí 1000 copos. O Alexandre também respondeu. Parabéns, muito bem, gente. Coraçãozinho para vocês. Parabéns. Vamos lá, então, ó. Se vocês repararem, o número 10 foi citado 3 vezes. Então, a gente representa aí 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 ao cubo. A base é 10, então a gente vai colocar o número 1 e o expoente vai ser o número de zeros, ó. Então, olha lá, a resposta realmente são 1000 copos, tá certo? O Gabriel do Rodini também, meu aluno, mandou a participação dele, mas ó, entendeu o porquê? Isso, cuidado, e não confunda com multiplicar o número, tá? 3 vezes 10, tá, gente? Ou alguma coisa nesse sentido. Lembra que potenciação é a multiplicação de números iguais. Então, você vai multiplicar o número por ele mesmo, tá bom? Pessoal, agora vamos fazer então Olha lá, peraí que tem mais uma resposta. Opa, nós vamos dar parabéns também para o Fernando Natan, Solange, né? Bianca, José, todos acertaram muito bem, gente. Nossa, parabéns. Parabéns. Vamos agora fazer mais um, vamos fazer o 2? Então vamos lá, ó. Vou dar 2 minutinhos aí, agora é sobre raiz, tá bom? Vamos lá então. Voltamos, gente. Olha lá, então. Vamos lá, pessoal. Vamos ver, então. Teve participação, professora Paula? Teve, ó. O Fernando do Mouzinho também mandou. Olha lá, que legal. A Gabriela também, acho que a minha aluna também mandou. É isso aí, tá gente. certinho, Gabriela. Fernando, presta atenção aí para ver aonde tá o erro, tá? Gente, vamos ver como ficou, então? Olha lá, o radicando, gente, é o número que está dentro do radical. No caso aqui é o 256. Na letra B, a raiz é a resposta, no caso é 4, tá? O resultado. E o índice é o número pequenininho lá, que no caso também é 4, tá certo? Agora aqui no 2, encontra a raiz quadrada dos seguintes números. Então vamos lá, raiz quadrada de 49 é 7, né, gente? Por quê? Porque 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, é 49. E raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é igual a 121, ou 11 ao quadrado, tá certo? E a raiz quadrada de 169 é 13. Por quê, gente? Porque 13 vezes 13 é igual a 13 ao quadrado, que é 169. Então eu preciso fazer uma correção aqui, porque o Fernando do Mouzinho acertou sim. Acertou. É que a resposta chegou para mim não como do exercício 1, né? E aí a gente se confundiu na hora de falar. Então parabéns, vocês dois acertaram. Sim, gente, muito bem. Tá bom? Pessoal, agora vamos combinar o seguinte, que o nosso tempo está apertado. Então olha lá, vamos colocar na tela o exercício 3.
e vocês vão tirar uma foto, olha lá. E na sexta-feira, na revisão lá com o professor Caio, a gente vai trazer a resposta. Então, olha lá, tirem a foto, tá certo? Pronto, pessoal? Vamos dar uns segundinhos, né, professora Paula? Olha Aí lá. tem que tirar foto da segunda telinha também, né? Ah, sim, da segunda tela, olha lá, muito bem lembrado, ó. Tirem foto dessa também, já tá com o celular na mão, ó, já tira foto dessa também. Que aí estão as perguntas. Então, gente, vamos lá. Vamos corrigir, então, a atividade 3. Com relação ao condomínio, responda: quantas janelas possuem todos os apartamentos do condomínio? Olha só, se a gente voltar aqui, a gente vai perceber que possui 4 prédios, cada prédio 4 apartamentos e cada apartamento 4 janelas. Portanto, o número 4 apareceu 3 vezes. Então, vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 janelas, tá certo? E na letra B, como podemos representar esse número em forma de potência? Então, a gente sabe que 4 vezes 4 vezes 4, quem é o fator que se repete? É o número 4. Então, ele é a base da potência. E quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3. Então, o nosso expoente é o 3. Então, olha lá. Esta é a forma de potência. 4 elevado a 3 é igual a 64. Muito bem, pessoal. E aí, ó, aproveitando, enquanto eles tiram a foto, o José Rousseau perguntou assim, ó, professor, conta do tipo 12 vezes 20 vezes 10 é considerado uma potenciação ou só com números iguais? Acho que a gente atentou para isso na aula, né? Não, José, isso daí não é uma potenciação. Isso que você perguntou é uma multiplicação. Porque para ser potenciação tem que ser números iguais, tá bom? Pessoal, já tiraram a foto, então a gente agora vai para a nossa revisão, ó, rapidinho, ó. Então aprendemos como representar a multiplicação de fatores iguais, tá vendo? Por meio de potenciação, a representar e calcular uma potenciação, a utilizar a calculadora para calcular uma potência, a reconhecer a radiciação como operação inversa da potenciação, a reconhecer os elementos e calcular uma raiz com diversos índices, a calcular, né, uma raiz utilizando a calculadora e a resolver problemas utilizando potenciação e radiciação. Pessoal, muito obrigado. Aí ficaram nossas habilidades e nossas referências, tá bom? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, a gente gostou muito. Muito obrigado mesmo, não é mesmo, professora Paula? Nossa, muito bom mesmo. Continuem assim, participando com a gente, assim a gente não dá aula sozinho aqui, Isso, é né? verdade, gente. Até a próxima, Até pessoal. a próxima aula, a gente espera vocês. Tchau, tchau. Gente. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim! Pessoal, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. E deixem seu comentário aí que eu vou deixar um coraçãozinho. Até mais, galera! Valeu! Tchau!